Bem-vindo a mais esta reflexão. O que a gente precisa fazer para ter a vida eterna, para receber a vida eterna? Nós temos várias situações na Bíblia que justamente discutem este ponto. E especificamente temos a situação em Atos, no capítulo 16, quando Paulo e Silas são presos e então eles estão na prisão cantando, orando ao Senhor. E aí a gente pode observar aquele lugar treme e tudo, a pessoa responsável por guardar a célula, o guarda, para guardar a prisão, ele dorme, mas quando ele acorda com o terremoto, as portas abertas, ele pensa que tinham fugido. Aí quando Paulo responde, ele ao tentar se suicidar, Paulo responde dizendo que está todos ali, que ele não precisa fazer isso. Então ele pergunta o que ele precisa fazer para receber a vida eterna. O texto diz assim: então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Ou que devo fazer para ter a vida eterna? Ou o que devo fazer para receber isso que vocês têm? É uma pergunta que nós fazemos e a gente ouve isto muito. O que fazer para ter a vida eterna? O que fazer para participar da eternidade? Nós precisamos entender como Paulo expõe aquele homem, ele expõe o Evangelho, a salvação por meio de Cristo Jesus. Não se trata do que a gente pode fazer no sentido de nos empenharmos para alcançar, porque a salvação não se trata disto. A salvação é um dom de Deus, um presente de Deus que nos é dado. É pela sua graça que somos salvos por meio do que Cristo fez. O Evangelho se trata disso, de expor aquilo que seja a vontade de Deus, o querer de Deus para a nossa salvação, nossa reconciliação e para a vida que devemos viver. Assim como este homem, muitos ainda questionam por desconhecer a salvação, desconhecer a eternidade e o que Deus realmente quer de nós. Não existe outra mensagem a ser anunciada que não a que Jesus trouxe, ou seja, é chegado o reino de Deus, que devemos nos arrepender. Na realidade, todo o aspecto da vontade de Deus para as nossas vidas é nos reconciliar com Ele, e Ele faz isso por meio de Cristo Jesus. Por isso, na sua morte nós recebemos o perdão, na sua ressurreição a justificação e somos colocados na presença de Deus. Mas o que temos que fazer? Arrepender-nos. Arrepender-nos das nossas vidas que temos vivido, que não traduz, não explica, não revela a glória de Deus, porque andamos segundo a natureza humana, no nosso egoísmo, na nossa ganância, na nossa arrogância, na nossa hipocrisia. A gente precisa crescer, precisa amadurecer e entender o Evangelho nessa perspectiva. Nós precisamos nos submeter a Cristo, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador. É um ato de fé. Para eu ser salvo, para receber a salvação, eu preciso crer nisso. O que Deus fez por mim e o que Ele fez é suficiente. Tendo recebido isso e tendo nos submetido a Cristo arrependido, Ele nos coloca na presença de Deus, somos reconciliados, feito um novo ser, uma nova criatura, e recebemos um novo coração. Somos um ser que recebe da natureza de Deus, por isso um ser espiritual, para viver segundo a vontade de Deus. Mas o que é? O que significa isso? Que tendo recebido a salvação, o único caminho a trilhar é o caminho da santificação, para que a gente, abandonando as obras das trevas, possamos viver toda a vontade de Deus, revelando nas nossas relações as virtudes do Criador. Que a gente possa ter esse entendimento, compreender essas coisas e sermos instrumento de Deus, expressão da sua graça, da sua misericórdia e da sua bondade neste mundo.
que a gente amadureça, cresça e que possa revelar o Senhor e sua salvação a todas as pessoas. Que a gente entenda isso, que a gente possa viver a eternidade segundo o coração do Pai, segundo a sua vontade, não na nossa religiosidade, mas simplesmente despindo da natureza humana, nos revestindo de Cristo, pois ele nos salva por meio de Cristo Jesus. É a graça revelada, é seu amor revelado na sua oferta em nosso favor, para que a gente, nos submetendo, recebamos da vida eterna do Criador e vivamos na sua presença. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.